Fala meus irmãos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está um pouquinho diferente, porque eu não vou explicar nenhum tema bíblico, mas eu quero indicar para vocês 5 pregadores bíblicos que têm edificado muito a minha vida e a minha família. E eu creio que as pregações desses homens também vão te abençoar. Mas antes que eu faça as indicações, já deixa o seu like, faça a sua inscrição, porque assim você ajuda no crescimento deste canal, ajuda o evangelho a ser propagado e você recebe conteúdos como este toda semana aqui. Já que você deixou o like e fez a sua inscrição, vamos embora pro vídeo. Meus irmãos, o primeiro pregador que eu quero indicar para vocês é o pastor Renato Vargens. Ele é pastor na Igreja Cristã da Aliança em Niterói. Ele tem cerca de 30 livros publicados, é colunista e articulista de revistas, jornais e diversos sites protestantes, é membro do Conselho da Coalizão pelo Evangelho e do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. A teologia do pastor Renato Vargens é reformada e eu o considero um apologeta pela forma veemente com que ele defende as doutrinas cristãs e também como ele combate as heresias deste tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Ele tem um blog chamado Renato Vargens, obviamente, e um canal no YouTube que também carrega o seu nome, onde ele publica suas pregações e também vídeos respondendo a algumas questões bíblicas. Eu creio que o pastor Renato Vargens se destaca pelo seu comprometimento com a interpretação correta das Escrituras e também pela sua oratória. Ele não é um pastor reformado que te dá sono quando prega, muito pelo contrário. A forma dele pregar é muito fervorosa. Com isso eu não estou dizendo que ele grita, eu estou dizendo que ele vibra com a pregação, ele sente de fato a mensagem que ele está anunciando. Isso é muito tocante porque ele prega o evangelho com muita convicção. Isso é uma bênção para nós. Eu só quero te alertar em relação a uma coisa. O pastor Renato Vargens, ele é um homem muito culto. Se você visitar, por exemplo, o Instagram dele, você vai ver que ele é um homem que lê demais. E com isso, o vocabulário dele é cheio de palavras difíceis e incomuns para a maioria das pessoas. Então eu sugiro que nos momentos em que ele falar alguma palavra difícil na pregação dele, que você corra no Google e dê uma pesquisadinha lá. Isso não é uma crítica, isso é até um elogio. O bom de ouvir as pregações do pastor Renato Vargens é que você começa a falar difícil também. Então esse é o primeiro pastor que eu quero indicar para vocês, pastor Renato Vargens. O segundo pastor que tem edificado muito a minha vida é o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele é pastor na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, mas me parece, e eu posso estar errado em relação a isso, me parece que nos últimos tempos ele tem se dedicado ao ministério itinerante. Além de pastor, ele é um ótimo escritor com mais de 150 títulos publicados. Gente, é muita coisa isso. Se você não conhece, o que eu acho difícil, coloque o nome dele no YouTube e você vai ter mensagens para ouvir pelo resto da sua vida. Gente, tem muito material desse homem no YouTube. Além dos livros que ele tem publicado, você tem muitas pregações dele na internet. Ouça o máximo que você puder dele e eu creio que você vai ser muito edificado. E eu creio que ele se destaca entre os pregadores reformados pela sua forma fervorosa de pregar o evangelho do Senhor. Então esse é o segundo pastor que eu quero indicar para vocês, o pastor Hernandes Dias Lopes. O terceiro pastor que eu quero indicar para vocês é o pastor Paulo Júnior. Ele é pastor titular da Igreja Aliança do Calvário na cidade de Franca. Ele é fundador e presidente da Sociedade Missionária Defesa do Evangelho, que se propõe a dar suporte à obra de missões no Brasil, na Europa e também na África. Além disso, o Ministério Defesa do Evangelho também tem publicado livros, fornecido cursos online e publicado no YouTube muitos vídeos realmente bíblicos. O Ministério Defesa do Evangelho também tem uma livraria muito boa e com preços acessíveis. No meu aniversário eu ganhei da minha digníssima esposa as Institutas de João Calvino e elas foram compradas exatamente na livraria Defesa do Evangelho. A minha esposa procurou muito as institutos na internet e a livraria que tinha os melhores preços era a Defesa do Evangelho. Então eu recomendo, se você quiser comprar livros de boa qualidade e com preços acessíveis, eu recomendo Defesa do Evangelho. Assim como todos os pregadores dessa lista aqui, as mensagens do pastor Paulo Júnior têm edificado muito a mim e também a minha família
pelos conteúdos bíblicos que ele tem divulgado no seu canal do YouTube. Ele tem uma capacidade inacreditável de pregar o evangelho e tocar os corações. Com isso, eu não quero dizer que as mensagens dele são melosas, muito pelo contrário. As mensagens dele tocam exatamente na ferida e mostram quem nós somos de verdade diante de Deus. Eu confesso que por várias vezes, depois de ouvir a mensagem do pastor Paulo Júnior, eu saí pensando sobre o quão longe eu estou de ser como Jesus. Paul Washer disse uma frase que é mais ou menos assim: eu não choro por não ter um carro novo ou uma casa grande, eu choro porque eu não sou como Jesus. Se você é um novo convertido, está sedento querendo conhecer mais de Deus, eu indico as pregações do pastor Paulo Júnior. E se você é um veterano na fé e ainda não conhece as pregações do pastor Paulo Júnior, eu indico. Você será muito abençoado. O quarto pastor que eu quero indicar para vocês é um pastor americano chamado Paul Washer. Ele é pastor batista, missionário pela Convenção Batista do Sul e escritor de vários livros. O foco das pregações do Paul Washer é o evangelismo. Você sempre vai ouvi-lo pregar sobre arrependimento, pecado, inferno, cruz de Cristo, a ira de Deus, salvação e muitos outros temas relacionados ao evangelismo. E eu creio que as mensagens dele se destacam por serem extremamente profundas e extremamente simples. Ele não utiliza de palavras difíceis em suas pregações. Todos conseguem compreender de forma muito fácil aquilo que ele está dizendo. Aqui no YouTube você vai encontrar várias pregações dele dubladas ou legendadas. E se você é um novo convertido, eu quero indicar 2 livros dele para você. O primeiro é O Verdadeiro Evangelho e o segundo, O Evangelho de Deus e o Evangelho do Homem. Então esse é o quarto pastor que eu indico para você, pastor Paul Washer. O quinto e último pastor que eu quero indicar para vocês é o pastor Marcos Granconato. Ele é pastor da Igreja Batista Redenção em São Paulo, é bacharel em Direito e em Teologia e mestre em História Eclesiástica pela Universidade Mackenzie. Na minha humilde opinião, o pastor Marcos ele é um dos maiores expositores bíblicos que nós temos no país. As suas pregações são de extrema profundidade exegética. Diferente dos outros que eu citei anteriormente, o pastor Marcos tem uma forma muito mansa de se pregar, mas uma forma mansa que não nos dá sono. Ele tem uma capacidade muito boa de prender a nossa atenção. E eu também o considero um pastor apologeta pela forma com que ele defende a fé cristã. De todos os pastores que eu mencionei anteriormente, o pastor Marcos é o que eu mais tenho ouvido ultimamente. Eu acho que não tem um dia que eu não ouço uma pregação dele. Se eu não consigo ouvir uma pregação inteira dele, eu ouço trechos que ele disponibiliza no seu canal no YouTube. De todos os livros que ele já publicou, eu quero indicar esse aqui: Pequeno Manual de Doutrinas Básicas. Se você é um novo convertido, um seminarista, se você é um professor de escola bíblica dominical, eu creio que esse livro vai te ajudar muito a compreender as principais doutrinas da fé cristã. E o que você achou desse tipo de conteúdo? Gostou? Se sim, deixe o seu like, faça a sua inscrição para que você tenha mais conteúdos como este. Deus abençoe e até o próximo vídeo.